Muito bom dia. Hoje estamos com Filipe Freitas Pinto, Chief Medical Officer na NOC, e Rui Soares, VP Sales and Marketing da Agentify, para uma conversa em que o foco será no ecossistema da tecnologia de saúde, no paciente como centro das atenções e na transformação digital que levam à inovação destas health tech. O meu nome é André Correia e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha. Olá a todos e muito bom dia. Então, Filipe, em 30 segundos, começar por ti. Quem é o Filipe e qual é a missão da NOC? E depois, Rui, a mesma pergunta e fala-nos da Agentify. Bom dia. Em 30 segundos, eu sou médico, psiquiatra, dediquei grande parte da minha carreira clínica à investigação clínica, ensaios clínicos, desenvolvimento de novos medicamentos, mas a minha paixão é a transformação digital da medicina e junto com colegas meus criamos a NOC, cujo objetivo é transformar, executar a transformação digital da medicina, entregar soluções reais nos dias de hoje já. Então, muito bom dia, obrigado pelo convite. O meu nome é Rui Soares, eu tenho 56 anos, 2 filhos, um cão, uma cadela mais concretamente. Sou um recente ouvinte do podcast e o que eu faço? Sou VP of Sales da Agentify. A Agentify é uma empresa de inteligência artificial criada há 8 anos, que basicamente desenvolve assistentes digitais inteligentes para interação com clientes e, nomeadamente, na área da saúde, e, portanto, quer por voz, quer por texto. E, portanto, tornamos e automatizamos e pomos a inteligência artificial ao serviço dos clientes, dos pacientes e dos médicos, enfermeiros, etc. Rui, e eu se calhar começava por pegar nesse tema. Hoje é inevitável falar de inteligência artificial e realmente é uma ferramenta que está a transformar a prestação de cuidados e as operações das vossas organizações. Tens alguns use cases que queiras partilhar com quem nos vê e ouve sobre como estão a utilizar e como está a fazer essa transformação? Sim, com todo o gosto. A nossa solução fundamentalmente destina-se efetivamente e começa por tratar aquilo que são as questões, se quisermos, de mais operacionais na área da saúde, nomeadamente aquilo que é o serviço a cliente, o serviço a paciente, vamos dizer assim. E começando por aquilo que é um dos temas essenciais nesta relação, que é ter capacidade de resposta a esses pacientes, nomeadamente naquilo que é toda a interação de procura de serviços, agendamento de consultas, informações genéricas e, portanto, tudo aquilo que é hoje em dia constitui a procura de serviços através de telefone, através de chat e a interação entre os pacientes e as unidades que prestam serviços de saúde. E, portanto, um dos casos mais concretos, e é um case study que até temos publicado, tem a ver com a implementação que fizemos na Luzia da Saúde de uma assistente digital que interage com os pacientes no sentido de lhes dar resposta, desde os agendamentos, consultas, remarcações, exames, informações genéricas, etc. E com isto reduzimos aquilo que é o peso, o burden, vou usando português, o peso daquilo que é a interação e permitindo aos clientes, aos pacientes, ter um serviço 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e todos os pedidos são satisfeitos, ao contrário do que acontece normalmente, são pedidos satisfeitos. Este é um dos casos de uso típicos, tem resultados concretos e estamos a falar de servicing, de customer service para clientes e para pacientes. Mas também entramos noutras áreas, também podemos entrar noutras áreas menos administrativas e entrarmos um pouco mais naquilo que é o seguimento de clientes, uma lógica mais de outbound e, portanto, dimensões de proativamente contatar com clientes, com pacientes, para poderem dar seguimento a essas interações, cuidando das situações de saúde que possam ter. E se calhar agora, Filipe, olhar para ti. E as startups são de facto, têm um papel muito importante no nosso ecossistema. Quais são os principais desafios e oportunidades que as startups enfrentam dentro do ecossistema da saúde, nomeadamente em health tech? São desafios muito particulares da área da saúde. Eu acho que a saúde tem um contexto de contenção de risco, portanto, a mentalidade de toda a gente, desde os profissionais da linha da frente, os próprios médicos, que são os grandes decisores de tendências, no fundo é quem define o que é que efetivamente vai ser feito com os doentes, são os maiores decisores, diria, tem uma mentalidade de contenção de risco.
são, de certa forma, avessos à mudança numa perspectiva de tentar proteger os seus pacientes. Portanto, e um dos desafios é conseguir transmitir a segurança suficiente para dinamizar esta mudança de funcionamento, mudança de abordagem, a adoção das ferramentas digitais. Pode não parecer, mas é uma mudança muito grande para os prestadores de cuidados de saúde. Depois há desafios a nível institucional. A saúde é muito atomizada, portanto existem muitos pequenos players, é uma área em que os gigantes players não são a norma, são a exceção, e mesmo dentro dos grandes players, cada hospital tem os seus recursos, tem os seus profissionais, tem a sua metodologia e tem a sua falta de recursos também. E, portanto, às vezes, no mesmo grupo podemos ter altos níveis de digitalização, baixos níveis de digitalização, e acaba por ser a nossa função, enquanto dinamizadores da transformação digital, fazer o diagnóstico e transformar aquilo que aparentemente podia ser uma venda de software as a service numa venda consultiva. Portanto, e isso é, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um desafio. Porque ao invés de eu chegar e fazer um setup de uma solução digital one size fits all, eu faço uma solução que é desenhada à luz daquilo que são as necessidades da instituição, que por sua vez são as necessidades dos médicos, que em última análise são as necessidades dos doentes. Porque, Filipe, acaba por ser assim, como estavas a dizer, é muito atomizado, não é? Quer dizer, está muito fragmentado e não tens como não o fazer, não é? Esta é a abordagem certa e este acaba por ser até o caminho para a medicina personalizada, porque no final de contas o doente vai estar no contexto daquela instituição e aquela instituição vai ter que lhe dar os recursos necessários para resolver o seu problema naquele contexto específico. E eu vou pegar na medicina de precisão e ter o foco nos problemas específicos que estavas a referir, Filipe. E Rui, aqui também perguntar em termos de Agentify, como pode integrar a vossa solução na pesquisa e desenvolvimento de soluções que acabem por trazer a prestação de serviços para a personalização que o Filipe estava a falar. Sim, há várias dimensões em que isso pode acontecer e começando por uma inicial, toda a parte de personalização que o Filipe estava a mencionar e, no fundo, toda a prestação e interação, nós, um ponto prévio antes de mais, nós trabalhamos em áreas de conversational AI, fundamentalmente de interação entre pessoas, entre pessoas e máquinas, e no fundo é interface entre a tecnologia e as pessoas, digamos assim. Tentamos, no fundo, permitir esse acesso. A forma como vemos a coisa acontecer é onde é a capacidade para personalizar os serviços, ou seja, eu conseguir direcionar e dirigir-me às pessoas de uma forma personalizada, atendendo aos seus cuidados, ponto número 1. Ponto número 2, poder fazê-lo, e isso é um fator importante, de uma forma natural, ou seja, a forma mais natural de uma pessoa se exprimir é pela voz. Uma interface mais natural com que nós nascemos para interagir com a tecnologia é a voz. E a voz permite-nos, efetivamente, poder aceder a todo tipo de soluções mais ou menos complexas, porque é só exprimir-nos. Portanto, permitir e temos essa capacidade para poder utilizar a voz para interagir com pacientes, clientes, e poder fazê-lo de uma forma personalizada. E obviamente que a parte da personalização tem a ver com aquilo que eu sei ou que os sistemas sabem sobre o cliente e o que é que devem ser aconselhados. E, no fundo, a nossa visão é um bocadinho, se quisermos, ou a visão que temos é ter em cada um destes assistentes um cuidador pessoal, um cuidador que trata da saúde das pessoas de uma forma continuada, preventiva e, no fundo, vai acompanhando aquilo que é a necessidade das pessoas ao longo do seu tempo, da sua idade e das suas necessidades. Filipe, eu quis se calhar passava a pergunta também para ti, na NOC, como é que vocês veem a pesquisa e desenvolvimento em soluções personalizadas e terapias avançadas? Bem, a personalização no nosso caso é feita a começar exatamente pelos profissionais de saúde. Portanto, qual é que é o grande desafio das soluções digitais? É saber quando é que as vamos utilizar. Para saber quando é que vamos utilizar, temos que explicar aos profissionais de saúde quando é que elas terão que ser prescritas. E no momento de desenhar a solução, já estamos a desenhá-la para perfis de doentes específicos. Ou seja, a solução para seguir um doente que acabou de ter um infarto é uma solução que tem time points específicos e que vai ter que ser desenhada de maneira a recolher aquilo que o paciente sente a cada momento, por forma a atualizar a solução e a dizer, ok, o standard seria ser visto daqui a 3 meses,
mas dado que entrou um dado novo analítico negativo, ou que está a sentir neste momento dor torácica e não era suposto sentir dor torácica, então a plataforma tem que se atualizar e fazer face às necessidades do paciente. Ora, é isto que nós fazemos. Nós temos que nós chamamos uma tela em branco, em que vamos mapeando aquilo que é suposto acontecer no seguimento de cada paciente e aquilo que nós chamamos as interações calendarizadas. Depois existem as interações ad hoc, aquelas que acontecem em função das necessidades dos pacientes. Além destas interações com os pacientes, existe um conceito que nós internamente desenvolvemos como tasks, tarefas, que podem ser tarefas que estão programadas para os profissionais de saúde fazerem ou que são despoletadas por alterações analíticas, alterações sintomáticas do paciente, e o que nós fazemos para personalizar tudo isto é recolher em tempo real os dados que vão desde as análises clínicas do doente até aos Patient Reported Outcomes, que são muitas vezes esquecidos, mas o doente reportar aquilo que está a sentir é uma das coisas mais valiosas, aliás é aquilo que norteia a medicina na sua semiologia e que nós esquecemos que existem ferramentas validadas para recolher exatamente esses outcomes reportados pelo paciente. Combinando isto tudo, eu consigo contar uma história, e a história conta a história de cada paciente, tendo por base um standard, que é o standard que norteia os médicos como sendo o best practice, o standard of care, portanto as guidelines. E portanto assim conseguimos combinar o melhor dos dois mundos, que é estar junto das guidelines que deixam os profissionais confortáveis e devolver ao paciente sempre as interações que ele precisa para a fase da sua doença. Portanto, isto é, para nós, a base de uma boa prescrição tecnológica. Filipe, e estás a falar muitas vezes no paciente doente, e eu acho extremamente importante. Nós, quando muitas vezes falamos em saúde, falamos em doente, falamos em paciente, mas será que ele está mesmo no centro? E se calhar, vou começar por ti, Filipe, e depois passar aqui ao Rui. O doente, paciente, está no centro das vossas estratégias, das vossas empresas e visão. Tens algum exemplo concreto de implementações bem-sucedidas desta abordagem? O paciente tem que estar no centro de todas. Se eu sou uma health tech e se o paciente não sai beneficiado, nada disto funciona. Portanto, nós podemos, no âmbito da transformação, tentar também beneficiar a instituição, tentar beneficiar o sistema como um todo, mas se o paciente não adere, não gosta. Se o paciente não gosta, se o paciente não adere, não há solução, a solução não funciona, não vale a pena. Depois, portanto, todas as soluções têm que ser dirigidas ao paciente, mas também ao profissional de saúde. E este binómio funciona como um só, porque quem condiciona as tomadas de decisão do paciente, em grande medida, é o profissional de saúde em quem ele confia. Soluções de sucesso, eu diria que são todas aquelas que nós temos tido, felizmente, porque quando nós desenhamos a pensar naquilo que são as necessidades clínicas de subgrupos de doentes, que é assim que se deve pensar, os doentes não são todos iguais, nem dentro da mesma doença. E quando temos o cuidado de envolver os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os assistentes, toda a gente que está naquele ecossistema, no desenvolvimento da solução, isto é quase um beta testing, eles sabem que aquilo vai ser útil para fazer face àquilo que são as necessidades que eles... E os profissionais de saúde são muito genuinamente motivados pelo bem do doente. Portanto, se nós trabalharmos com este binómio, o resultado vai à partida ser muito bom. Temos ótima experiência na própria telemedicina, pela qual somos conhecidos. Fazemos mais de 2.000 consultas por dia, portanto é sinal que... 2.000. Portanto, os doentes gostam. A taxa de satisfação, a média anda nos 9,7 em 10, que é algo que nós fazemos questão de avaliar, com uma taxa de resposta de 45%. Portanto, os pacientes fazem a consulta, avaliam-na e gostam. Portanto, este feedback para nós é crítico. E depois, dentro das jornadas digitais do paciente mais complexas para as doenças crónicas, nós temos taxas de adesão sempre acima de 80%. Portanto, doentes que, independentemente da idade, porque há muito aquela ideia de que se tiver mais de 65 anos, 70 já não vai aderir, não é verdade. O doente, se sentir que é oportuno, preenche os questionários, responde, interage connosco. E, portanto, essas métricas para nós são as métricas de sucesso. Ok, o Filipe, excelente. Rui, se calhar aqui a mesma pergunta. Doente no centro, paciente no centro, é mesmo assim? O que é que vocês estão a fazer para isso? Pronto, eu tenho que responder que sim, mas depois tenho que provar que sim também, não é? Porque toda a gente fala em centricidade do cliente, mas depois a gente vai ver na prática, as soluções são muitas vezes desenhadas em função daquilo que é as ideias dos profissionais que as desenham e não as ideias do cliente. Mas, efetivamente, para além de dizer que sim, porque temos prova disso, todo aquilo que é o desenho da interação, da forma como as pessoas interagem com a tecnologia, e no nosso caso, na área de Conversational AI, portanto, a forma como as pessoas interagem com o assistente, é desenhada
a partir do cliente. E eu dou um exemplo muito concreto, uma coisa muito simples. Se fôssemos desenhar a forma como o agente ou o assistente pode perguntar qual é a consulta que a pessoa quer ou qual é a especialidade que quer, a resposta que nós estaríamos à espera, desenhado por um profissional, seria, e ele deve responder otorrinolaringologista. Mas a minha pergunta é, quantos pacientes ou clientes é que, quando querem marcar uma consulta, dizem, quero marcar uma consulta com um otorrinolaringologista? Eu diria que menos que 0%, zero mesmo, pronto, redundando. Ou seja, as pessoas dizem e expressam-se como se expressam. E, portanto, quando nós fazemos uma solução e desenhamos uma solução de assistente digital para interagir com pessoas, tem que ser, e tem que estar à espera que as pessoas falem como elas falam naturalmente. Portanto, o que as pessoas dizem assim, eu quero falar com o médico da cabeça, quero falar com o médico dos ouvidos, quero falar com o médico da garganta, tenho um tema no olho. Portanto, é desta forma, e é isso que a assistente tem que estar preparada para interagir. E essa é a forma de a assistente poder ser mais natural, mais fluente e compreender. E não entrarmos naquelas soluções típicas de ter que robotizar a linguagem para me entender, não é? Eu tenho que dizer, se eu não disser otorrino, ela não me vai entender. Se eu não disser outra oftalmologista, ela não me vai entender. Não é assim. O desenho da conversação, o desenho conversacional é uma arte, é uma ciência, okay? E faz com o desenho da experiência do utilizador e começa por aí. Por isto, pensando no utilizador e desenhando em função da forma como as pessoas falam e se exprimam. Este é um exemplo concreto. Isto faz com que, por exemplo, as pessoas as tais que muitas vezes a gente pensa que não vão aderir à tecnologia, pelo contrário, são os principais fãs. Primeiro estranham e depois entranham-se. E nós vemos situações como, muitas vezes, as pessoas terminarem as conversas com a nossa assistente, fazer o que for, e dizer, muito obrigado, menina. Muito obrigado, menina. Há mais de 70% das pessoas que se agradecem no final à assistente. Rui, já agora queres apresentar a assistente por nome? Sim, é Alice, chama-se Alice. É o nome da assistente. Depois, em função dos clientes, eles vão adotando personalidades distintas. Como eu costumo dizer, a Alice é o Fernando Pessoa e depois há vários heterónimos. Na Luzida chama-se Luzi, na Caixa chama-se Caixa, também trabalhamos na banca e, portanto, mas é engraçado as pessoas tratarem como pessoas. E vemos pessoas de 70, 80 anos a conseguirem fazer coisas que com a tecnologia não conseguiam fazer, mas que fazem com um humano, não é? Usando a voz, que é a forma mais natural de interface. E muitas vezes, quando tentam marcar essa consulta, não sabem bem até qual é a especialidade que querem ir, portanto dão mais o sintoma do que propriamente a especialidade que querem ir. Esse nome... Muito interessante. Também vocês atuam mais na área do B2B, business to business. Em relação à vossa relação, e se olharmos agora para a indústria farmacêutica, como pode essa relação ser otimizada para melhorar a eficiência dos tratamentos e a experiência nos pacientes? Sim. Tens, mais uma vez, alguns exemplos que possas partilhar? Muito diretamente nós trabalhamos, sobretudo neste momento, com grupos hospitalares, fruto da expansão que estamos a fazer para os Estados Unidos, começamos a ter também suscitados pela indústria farmacêutica, nomeadamente, que é bastante forte nos Estados Unidos, como vocês sabem. E, fundamentalmente, aquilo que vemos, a aplicação da tecnologia que nos tem sido suscitado, é mais na lógica de triagem, de fundo de testes e poder ser, há um conjunto de tarefas e de processos que são muitas vezes feitos manualmente por pessoas e que podem ser automatizados de uma forma fluente, natural, que é a recolha de informação ao paciente, ao doente, no sentido de recolha de informação pré-testes, durante os testes e pós-testes, inclusive, que pode ser numa lógica de conversa fluente em voz, pode ser por chat, e essa tecnologia, e é aí que estamos a ser desafiados para começar a implementar a tecnologia para poder dar resposta a isso tudo. No fundo, e porque inclusive a tecnologia pode ser personalizada e direcionada de forma distinta, ter tratamento diferenciado em função da pessoa que está a interagir, conseguir também ter uma linguagem e um discurso adaptado também em função disso. Portanto, os desafios, eu falo mais não em tanto coisas que fizemos, mas em coisas que estamos a ser desafiados, porque a tecnologia existe e está pronta para isso, para poder, no fundo, substituir e alavancar aquilo que é a capacidade nomeadamente na farmacêutica, de testes, pré-testes e depois do seguimento após os testes. Rui, excelente. Estamos a caminhar para o fim deste episódio. Passar ao Filipe. Vamos olhar para o futuro. Tendências e inovações. Filipe, dá-nos 2 exemplos de tendências e inovações mais significativas para o ecossistema de Health Tech nos próximos 5 anos,
E diz-nos quais são as organizações e as equipas e como é que elas devem estar preparadas, nomeadamente a liderança, para isso. Eu se calhar não sei se vou dar a resposta que vocês gostavam de ouvir. Ainda bem, ainda bem. Porque nós, de cada vez que fazemos projeções do que é que vai acontecer na saúde, no Health Tech, nos próximos 5 anos, falhamos todas. E se olhássemos para trás, nós hoje já, na expectativa de há 4 anos atrás, já estaríamos a dominar o AI, toda a gente estaria já a utilizar o AI, já toda a gente, já nem passa pela cabeça a haver registros em papel, certo? Errado, há registros em papel, e muitos. E muitos. Portanto, eu diria que nós, na NOC, como cultura, não gostamos muito de olhar demasiado para a frente. Claro que temos sonhos, temos ambições, gostamos de pensar naquilo que seria o mundo ideal, mas os desafios atuais são tão óbvios e tão prementes que nós temos que atacar esses já. Se quisermos olhar talvez para a vertente mais futurista, é mesmo pegar no próprio AI. Hoje em dia é muito raro um médico ter uma ferramenta de previsão de alguma coisa que não seja uma algoritmia simples, porque a maior parte são assim. São modelos que já foram validados, tudo bem, mas há muita coisa que se pode fazer com AI. Eu consigo, por exemplo, prever se um doente vai ser reinternado. A probabilidade com que ele vai voltar à urgência nos próximos 3 meses. Enfim, e claro que conseguimos aqui com vários outcomes, uns numéricos, outros categóricos, mas a gente consegue aqui prever uma série de coisas interessantes com os dados que existem. Portanto, eu acho que mais do que aquilo com o qual nós devemos sonhar daqui a 5 anos é o que é que nós temos que começar a trabalhar hoje, porque está aqui ao nosso alcance e daqui a 5 anos já tem que estar feito. É começar a tirar insights das bases de dados que existem, é começar a criar valor imediato dessas bases de dados. E estamos a falar de coisas que podem começar a criar valor dentro de 6 meses, 9 meses, 12 meses e, portanto, nós não precisamos já de estar muito ansiosos com aquilo que vai acontecer daqui a 5 anos. Percebo que às vezes dá essa vontade, há esse desejo, mas eu acho que devíamos aqui, a minha mensagem seria ao contrário, vamos resistir a essa tentação e vamos tentar convencer o binómio médico-doente, profissional de saúde doente, a adotar as ferramentas que existem hoje e que estão prontas. Porque essa é a barreira principal. Depois de vencermos esta barreira, e a pergunta era o que é que temos que fazer, como é que os profissionais têm que se preparar, essa parte é muito importante. Mais cursos de medicina digital, mais formação de medicina digital, podcasts como este a discutir isto, para sensibilizar as pessoas para nem a necessidade, a emergência de utilizar estas ferramentas para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde, que é um problema universal. Portanto, Filipe, estamos a falar, vamos olhar então para os básicos, vamos olhar para o agora, em vez de estarmos a olhar demasiado ali para a frente, porque há tanta coisa para fazer. É aquilo que nós estamos a ver com a Agentify, que está a fazer o suporte administrativo na marcação de consultas, seguimento de doentes. É aquilo que nós estamos a fazer com as nossas patient journeys, a fazer o seguimento de doentes e a dar acesso com a telemedicina. Nós estamos a começar por aquilo que é mais fundamental para criar a base de digitalização que aí vem. Porque em cima das nossas ferramentas é onde assenta mais inteligência artificial, mais digitalização. Portanto, eu acredito muito nisso e percebo também que pela posição da Agentify é muito este posicionamento. Rui, Filipe, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Chegamos, infelizmente, ao fim aqui da nossa conversa. Podíamos estar aqui muitas mais horas a falar. Falámos de o paciente estar no centro das decisões, falámos da inovação que as vossas organizações, a Agentify e a NOC, estão a criar em prol, ultimamente, do paciente e dos doentes. Olhando para o futuro, vamos tentar todos em conjunto resolver as necessidades básicas e resolver essas para depois podermos levantar voos maiores. Mais uma vez, muito obrigado e assim despedimos-nos. Daniel, queres dar as últimas palavras? Sim, quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website, podcast de cruzamento e redes sociais como o LinkedIn, YouTube ou o Twitter, X e também no Instagram. Convidamos a subscrever a nossa newsletter. Obrigado, despedimos-nos agora e até breve. Até breve.